ter um motivo Mega Blaster Power? Eu sou a Giliane Ogigi do canal Incentivo RA e Saúde e hoje a gente vai falar sobre isso. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, tocar o sininho, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais, link abaixo na descrição. Semana passada, a minha amiga Meg, beijo Meg, me perguntou, depois de ver o meu vídeo da semana, né? Mas como ter um motivo Mega Blaster Power? E eu quero falar sobre isso nesse vídeo. E antes de qualquer coisa, eu queria explicar algumas coisas para que vocês consigam entender como eu consegui utilizar esse motivo para fazer a mudança na minha alimentação. Deixa eu olhar as minhas notinhas aqui, né? Primeira coisa que eu quero explicar é sobre hierarquia de valores. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Todos nós temos a nossa hierarquia de valores. Valores como família, trabalho, dinheiro, alimentação, saúde, amigos, profissão, viagem, sei lá, qualquer coisa que a gente dê valor. E a gente tem uma hierarquia, cada um de nós tem uma hierarquia, pega os seus 10 valores e coloque em prioridades, listando de 1 a 10. O que é o seu valor mais alto? Por exemplo, a família é o valor mais alto, o trabalho é o seu valor mais alto, e vai vindo, 1, 2, 3, 4, até o 10, por exemplo, né? Todos nós temos, cada um tem a sua, prioriza algo na sua vida, né? E essa hierarquia muda com o tempo. Às vezes na nossa juventude a gente tem uma hierarquia, a gente prioriza, por exemplo, a educação, o trabalho, e depois a gente vai mudando. Talvez a família vai subindo em hierarquia, e cada um de nós tem isso. Relacionamento, amor, vários crescimento profissional, ser famoso, N coisas, são nossos valores. Comer de tudo também, sei lá. Então, cada um de nós tem a hierarquia e sabendo que ela muda com o tempo, involuntariamente ou então propositalmente, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria salientar é que o nosso cérebro, ele é preguiçoso e acomodado. E ele traça caminhos curtos. Ao longo da nossa vida, a gente vai criando coisas e vai traçando caminhos do nosso cérebro. São aquelas sinapses, né? Que ligam um conjunto de neurônios que disparam um feixe, um negócio elétrico, né? E aí o nosso cérebro funciona daquela maneira. E ele vai criando caminhos, e quando ele tem um caminho já forte, assim, digamos, né? Ele repete padrões. Então, se a gente tem hábitos, costumes, a gente vai repetir, tende a repetir. Mas é possível mudar esses caminhos, mas ao longo da nossa vida a gente vai criando e o cérebro vai sempre tender ao menor esforço, e ele vai repetir os caminhos já criados anteriormente, ao longo da nossa vida. Por isso que é mais fácil a gente manter os nossos hábitos, mesmo eles sejam ruins pra gente. Esse é o segundo ponto que eu queria falar. O terceiro ponto é que o ser humano, ele é motivado por duas coisas: dor e prazer. O prazer nos atrai e a dor nos repele, nos afasta. Então, sabendo disso, o nosso cérebro, com aqueles caminhos, todos já pré-estabelecidos, ele vai, de uma maneira acomodada e preguiçosa, nos afastar do que causa dor e nos atrair para o que nos dá prazer. Então, pensando em alimentação, dá pra gente fazer um resuminho, né? Se a gente está acostumado, o nosso cérebro tem os caminhos já formados em uma alimentação fácil, numa alimentação não saudável, isso nos dá prazer, e pensar em mudar isso causa dor. Então, isso é uma outra coisa a ser colocada na balança.
Saber disso é importante. E a outra coisa são que é muito importante, nesses caminhos do cérebro, eles são criados com emoções fortes. As emoções fortes, elas criam ou reforçam os caminhos. Reforçam aqueles já criados ou criam novos. Então, e podem também alterar a nossa hierarquia de valores nesse caso, né? Caso alguma emoção conflite com algum valor ou então saliente algum valor, ele pode subir na escala de prioridade ou descer. Que coisas assim que podem... eu vou usar os meus exemplos ou exemplos gerais também de emoções que motivam a criar novos caminhos, né? No meu caso, eu já tive várias alterações de alimentação ao longo da vida e eu passei muito por efeito sanfona, de emagrecer, engordar, né? Então, algumas coisas me fizeram querer emagrecer. Por exemplo, o meu casamento, eu mudei minha alimentação, não foi para querer emagrecer, mas por causa da gastrite. Várias vezes, quando a gastrite atacava, eu comia saudável. Quando eu ia melhorando, eu ia voltando aos péssimos hábitos. Aí, na pandemia, foi o medo de ficar doente e também vendo exemplos na família de doenças graves. Isso foram fortes emoções que acabaram colocando, acho que, saúde no topo ou lá perto dos 3 principais valores na minha hierarquia, né? E tem muita gente, por exemplo, teme pelo futuro dos filhos e sabe que se alimentar de uma maneira ruim pode influenciar os filhos. Então, às vezes o amor pelos filhos seja um valor muito alto na hierarquia da pessoa, que ela se motiva a mudar a sua alimentação em prol dos filhos. E para si mesmo, às vezes até para estar mais tempo com os filhos, né? Então, esse é um outro ponto. Sabendo de tudo isso, quais são as soluções que eu utilizei para me ajudar a ter uma disciplina, uma organização para eu conseguir me alimentar dessa forma que eu faço hoje, né? Primeiro, autoconhecimento. Então, o autoconhecimento foi uma coisa muito importante. Eu parei, refleti, olhei para dentro de mim e tentei descobrir qual é a minha hierarquia de valores, né? O que é importante para mim? Às vezes sem querer, assim, eu não peguei... Eu já fiz isso, eu já peguei papel e caneta e escrevi. O que é mais importante para mim? O que eu priorizo? Coloquei todos os itens, eu priorizo mais isso vai para cima, isso aqui vai para baixo. Então eu já fiz isso, mas às vezes involuntariamente sem mesmo escrever, mas é legal escrever. Então se conheça. Eu comecei a me conhecer, entender as minhas emoções, entender o que é importante para mim, o que me faz feliz, o que me deixa triste, quais são minhas qualidades, quais são meus defeitos, isso também é importante. Aí eu reordenei a minha hierarquia de valores, involuntariamente no caso da saúde. Eu confesso que para mim saúde, ela entrava entre os 10 valores, mas ela ficava lá entre 7 e 8, quase escorregando para baixo do 10 e saindo fora da lista. Então, a grande parte da vida, a saúde não foi um motivador para mim. E aí, na pandemia, a emoção forte, que acabou, acho que, ligando coisas na minha cabeça, que fez eu dar aquele estalo, foi um medo terrível de ficar doente e vendo pessoas morrendo e várias pessoas da minha família que têm problemas de diabetes, câncer, e isso começou a me dar um medo, assim, além de serem comorbidades para a atual situação, né, para o nosso, o que está rolando no mundo ainda hoje, eu tinha medo do futuro, né, eu vendo pessoas definharem da família, sabe, muita tristeza. Então isso, eu acho que ativou algo muito forte emocionalmente na minha mente e deve ter criado uma rodovia, não foi um caminho, foi uma rodovia via expressa com várias faixas, assim. E aí criou esse processo e eu acho que saúde subiu pro meu topo, assim, primeiro lugar, ou entre os 3, né?
E essa reordenação da hierarquia de valores acabou, eu acho que sendo involuntária, né? Mas me ajudou a ter disciplina para começar a fazer a mudança de hábitos, né? Então, criar novos hábitos. Eu sei que disciplina é muito importante. Eu sempre, me conhecendo, eu descobri que eu não era nada disciplinada. Então, eu precisava colocar disciplina no meu dia a dia. Ah, uma coisa também que isso que eu acabei de falar me fez lembrar, na hierarquia de valores, às vezes, a gente tem alguns propósitos, objetivos de vida, e a gente não tem a nossa hierarquia de valores coerente com os nossos objetivos. E às vezes é preciso que a gente reordene os nossos valores para que eles sejam coerentes com os nossos objetivos. Vamos supor, se você é uma pessoa que gosta, que tem um objetivo de se dar bem na vida, de ter sucesso, ter uma ótima profissão, só que você tem como valores mais altos ajudar as pessoas, se dedicar ao próximo. Não que isso seja errado, mas às vezes você tá desperdiçando atenção e tempo fazendo algo e deixando de focar naquilo outro. Ou então, por exemplo, eu diria assim, na família. Por exemplo, você tem família, amigos em alto grau de hierarquia. E aí conflita com esses objetivos de profissão, por exemplo. Vamos supor que profissão vai ficando lá pro fim. Então, você acaba... involuntariamente você vai ficando mais tempo com a sua família, com seus amigos, e vai deixando de lado aprender coisas para sua profissão ou coisas assim. É nesse sentido. Não que seja errado, entendeu? Mas às vezes você tem um objetivo, só que você valoriza outras coisas. Talvez ou você tenha que mudar de objetivo ou você tenha que reordenar isso, né? Equilibrar, né? Não que você não vai ajudar as pessoas, não vai ficar com a sua família, com seus amigos, mas colocar um equilíbrio, talvez colocar mais lá pro meio das prioridades, assim. Eu uso esse tipo de ferramenta, é meio visual, né? Pra entender esse tipo de coisa. E então, criação de hábito, planejamento e rotina. Mas antes, autoconhecimento e reordenar a hierarquia de valores. Bom, criar novos hábitos é dia a dia, é você começar a colocar uma coisa, inserir, por exemplo, alimentos, no meu caso, né? Coloca alimentos. Eu confesso que o café da manhã foi bem mais fácil porque eu consegui estipular alguns alimentos, retirar outros, né? E colocá-lo todos os dias no meu dia a dia, com algumas variações, né? E aí fui fazendo isso no almoço, fui fazendo isso no jantar, fui começando o hábito de ter comida fácil o tempo todo. E eu fui colocando aos poucos, eu não coloquei tudo de uma vez. E eu acho que ficou mais simples, assim, pra mim, né? Até o hábito de ir à feira, eu odiava ir na feira, pra falar a verdade. E aí eu comecei a simplesmente ir. Fui num dia, vi que era melhor. Aí eu falei, aí na outra semana, eu vou ter que ir na feira. Que saco. E aí fui, falar, vou e pronto. E aí depois eu acabei gostando. Falam que isso acontece com a academia também, né? Eu já fiz algumas vezes e realmente acontece, mas confesso que esse é um dos hábitos que eu tenho mais dificuldade de criar. E eu preciso. O sedentarismo faz muito mal para a saúde. E eu preciso sair. Voltei a ser sedentária de novo. Preciso sair dessa. Vou falando para vocês depois se eu tiver sucesso nisso. Bom, com relação à alimentação, estou tendo bastante sucesso, estou conseguindo mudar. Mudei muita coisa já na vida
que a alimentação está me trazendo de resultados positivos e tô espalhando, né? E eu acho que eu já falei sobre tudo. Não se esquece de se inscrever no canal, toca o sininho, comenta, compartilha, me segue nas outras redes sociais, link na descrição. E vem comigo nessa jornada. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!